Bom dia, Jonas. Bom dia, Clara. Gente, aproveitando que vocês dois entraram já, eu queria saber se o áudio tá bom, se minha voz tá distante, se a música tá muito se sobrepondo à minha voz. Bom dia. Bom dia, Karina. A minha voz tá ok? Bom dia, Ariane. Bom dia. A minha voz tá ok, gente? A música tá se sobrepondo à minha voz ou tá tudo certo? Bom, então vamos lá. Bom dia, eu me chamo Priscila Jacó, estou trabalhadora do Lar Espírita Casa do Samaritano e eu agradeço nesse momento a espiritualidade pela oportunidade do estudo do Evangelho, pela oportunidade deste trabalho. Eu agradeço aos trabalhadores da casa e a todos vocês que dispensam esse tempinho às manhãs para os nossos encontros, para a leitura da Palavra de Jesus, para que cresçamos, enfim. Bom dia, Jaqueline, que bom ver você aqui. Bom, feitos agradecimentos a toda essa equipe pela oportunidade, eu queria pedir a vocês que se pronunciem através dos comentários, tá? Eu também estou aqui aprendendo, então quem quiser acrescentar alguma informação ou quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade nos comentários e ao tempo que for lendo, eu vou trazendo as respostas para vocês, tá bom? E pedindo as respostas para vocês também. Bom, hoje nós vamos dar início à leitura do capítulo 2. Mas antes mesmo que comecemos, eu convido vocês a realizarmos a nossa prece inicial. Quem preferir pode fechar os olhos, não é uma regra, é apenas para que você possa se concentrar melhor, se assim preferir. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade por mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reencarnados no planeta Terra, a fim de que cumpramos o necessário para a nossa evolução. Nós te pedimos permissão para dar início ao estudo do Evangelho de hoje, te pedindo boas intuições, te pedindo tranquilidade e discernimento, para que aprendamos as tuas palavras e que também possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Agradecemos a todos os espíritos envolvidos, encarnados e desencarnados, envolvidos neste trabalho de amor, neste trabalho de fé, e que a energia do Evangelho de hoje alcance não só as pessoas dos nossos lares, mas todos os que moram no nosso bairro, na nossa cidade, no planeta Terra e aqueles que se encontram além.
nós desejamos o estudo do Evangelho de hoje também aos espíritos que desencarnam em virtude do coronavírus, aos espíritos que ficam ainda descrentes com a partida dos seus queridos, aos órfãos, aos dependentes químicos, às pessoas em situação de rua, aos trabalhadores de casas espíritas e a todos os espíritos que têm a oportunidade de buscar a casa espírita e os que ainda não têm. Alcança, Senhor, com a nossa energia, todos esses espíritos. Que assim seja. Bom, realizada a nossa prece, com uma energia incrível, nós daremos continuidade à leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, para quem está chegando pela primeira vez ou para quem ainda não conhece a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo tem várias versões. O que eu tenho aqui agora é esse, com essa capa. É uma das obras básicas, né, de Allan Kardec e de leitura importantíssima. Além dele, nós também temos aqui esse aqui, ó, para quem quiser estudar, para quem quiser realizar o estudo. Ele é o estudo sistematizado. Então ele traz algumas indagações, algumas perguntas, sugestões de leitura. É bem interessante também. Bom, hoje a gente finaliza o capítulo 2 no item 8. E antes que a gente pule lá para o item 8, eu vou pedir permissão aos colegas que apresentaram as lives anteriores, uma breve leitura sobre o início desse capítulo. Nunca é demais, né? Então, o início começa com um diálogo entre Pilatos e Jesus. Então, vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. E isso é muito interessante, né? Quando ele fala, o que será que ele quis dizer quando ele diz que o meu reino não é deste mundo? Bom, certamente Jesus quis dizer que o reino dele, na verdade o nosso reino, ele não se limita à esfera terrestre, ele não se limita a esse corpo carnal, ao mundo físico, né? Então, o reino, de fato, seria espiritual. Ele transcende os nossos interesses materiais, as contingências materiais. E aí ele continua: Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Bom, então, Jesus deixa bem claro que a verdade crística, ela não se encontrava ali naquela situação de combate, de guerra, né? Sendo reino espiritual, suas arenas são a prática do bem, a mansidão, a caridade. E é exatamente isso que ele disse quando ele pronunciou que, se fosse do reino terreno, os seus povos combatiriam, e não era disso que ele estava falando. E o mais interessante é essa última frase, quando ele diz: mas o meu reino ainda não é desse mundo. Quando o termo ainda nos faz uma breve reflexão de que o reino poderá sim ser o terreno. Quando? Quando a paz, quando a evolução espiritual alcançar também a Terra. Então, aqui nesse livro que eu trouxe para vocês, do Estudo Sistematizado, é muito interessante, porque ele diz que Jesus disse isso porque no dia em que chegar a paz e a fraternidade
reinarão entre os homens. Nesse momento, o reino de Cristo estará instalado no planeta. Então, muito bom sabermos que nós teremos essa oportunidade se assim agirmos, né? Se conseguirmos evoluir e implantar a paz, o reino também será aqui, também poderá ser aqui e nos outros planetas. Bom, e por que Jesus veio a esse mundo? Tem uma parte aqui. Disse-lhes então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Bom, então com isso, fica claro que Jesus veio para nos ensinar, para testemunhar a verdade, para orientar a humanidade sobre as leis divinas, possibilitando-lhes o esclarecimento necessário ao progresso espiritual. Então foi necessária a sua vinda para que a gente pudesse aprender. Naquela época, certamente, Jesus não podia se expressar de uma maneira mais direta, pela limitação, talvez intelectual ou espiritual, daquele povo. E hoje a gente consegue ter um discernimento, compreender melhor, que inclusive ele utilizava parábolas para se fazer entender. E graças à perseverança da espiritualidade, hoje nós conseguimos ter compreensão disso, dessas palavras. Então, esse capítulo ele vai falar sobre a vida futura, sobre a nossa oportunidade de reencarnar, sobre a oportunidade de evoluir a cada encarnação. E aqui no final desse capítulo, que é o nosso item de hoje, o item 8, o Evangelho traz o depoimento de uma rainha de Havre, na França, que logo ao desencarnar se deparou com algumas surpresas, com algumas decepções. Como o trecho é bem curto, quem tiver o Evangelho aí em mãos pode abrir para acompanhar, tá bom? Mas eu vou ler vagarosamente para que a gente tenha o maior aproveitamento. Bom, instruções dos espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Então aqui, qual não foi a surpresa desse espírito ainda em evolução? Ao desencarnar, na Terra teve o status de rainha e acreditou que esse status transcendesse a esfera terrestre. Naquela época, vale ressaltar, a realeza era considerada uma condição concedida pela espiritualidade. E esse povo acreditava então que no desencarne eles teriam igualmente essa condição de reis, de soberanos. E não foi isso e não é isso que acontece. Então ela ficou bem surpresa, bem decepcionada ao perceber que a realeza que ela vivenciou, não foi aproveitada no reino dos céus, no seu desencarne. E ela continua. Que humilhação quando, em lugar de ser ali recebida
como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. E além da grande decepção de perceber que não tinha levado à condição real, quando desencarnou, ela percebeu que lá estavam pessoas em situações mais brandas, mais leves, digamos assim, acima do seu status espiritual, pessoas que na Terra ela desconsiderava em virtude da condição que ali se encontravam, às vezes como servos, e considerava que não tinham sangue nobre, né? Então, é exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós nos prendemos ao status, às condições em que temos a oportunidade de viver aqui na Terra e esquecemos que a mala mais importante deve conter as nossas boas atitudes, o bem que nós fazemos, o mal que não fazemos. E cuidado, somos também observados quanto ao bem que deixamos de fazer também. Então vamos continuar aqui a leitura. Para se preparar um lugar neste reino, no reino dos céus, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos, Não se vos pergunto o que fostes, que posição ocupastes, mas bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. É exatamente isso. A gente costuma, nessa nossa correria diária, a correr mais do que o necessário, talvez, e a nos preocuparmos com os títulos, com a fortuna acumulada, com os bens materiais tão somente, com futilidades, eu diria. E nada disso a gente leva. É claro, amigos, que o conhecimento adquirido, como eu posso dizer, os conhecimentos em relação aos cursos, os profissionalizantes, enfim, todos eles têm sua importância, são necessários também para a nossa evolução, mas não nos vai ser perguntado sobre títulos. Na sua profissão, você consegue fazer bem para alguém? Na sua profissão, você consegue tirar um dia para atender as pessoas que não têm condição de acesso? Provavelmente será isso o perguntado, o observado. Tenhamos bastante cuidado com a mala que nós estamos preparando, porque é bem certo que a vida é eterna e a condição terrestre é apenas uma condição muito passageira. E às vezes a gente se vê na imensidão da vida e esquece desse aspecto temporário e rápido que a vida tem. Então, devemos fazer esse exercício diário de observar o que estamos botando na nossa malinha, na nossa mochila. E separar o que nos vai ser perguntado daquilo que não tem tanta importância assim. É claro que Jesus não condena o uso dos bens materiais. O ser humano por si, pela sua natureza humana, vai sempre em busca do que lhe é melhor, né? Eu li uma passagem, inclusive, que ninguém fica com a mão sobre espinhos sem retirá-la imediatamente, porque busca uma situação melhor. E o que Jesus nos alerta e nos pede cuidado é sobre a sobreposição, né? Sobre preferirmos ou darmos mais importância a esse acúmulo de fortuna, essa busca incessante pelos bens materiais,
em virtude não, eu estou usando o termo errado, mas em sobreposição às nossas boas atitudes, aos nossos bons pensamentos, aos bons sentimentos, né? E a rainha de árvore continua aqui na sua descrição. Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho, através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela dar-lhes acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre. Bom, bem interessante, né? São conceitos simples para quem já conhece a doutrina espírita, mas que por muitas vezes, talvez pela maioria dos nossos dias, nós esquecemos dessa verdade. E nós esquecemos, inclusive, que a alma é imortal, que aqui é uma passagem, uma mera passagem, e que a gente deve aproveitar essa passagem da melhor forma, plantando as sementes, plantando boas sementes, para que colhamos bons frutos. E os frutos certamente serão colhidos depois do desencarne e nas próximas encarnações. Então, que a gente consiga se policiar em relação ao que temos dado importância. Lembrando que todo progresso, apesar de lento, apesar de parecer pequeno, é muito importante. Nesse período de pandemia, a gente tem se preocupado tanto com o tempo perdido, com o tempo de estudo que nós não estamos podendo ter, ou com o tempo de trabalho que estamos sendo impedidos de realizar. E talvez a gente nem tenha se dado conta de quão importante e do quanto podemos ser importantes nesse período de pandemia para outras pessoas. Talvez seja dessa mala que Jesus falava. Então, por que não alterarmos esse nosso modo de pensar, de que não estamos conseguindo realizar os nossos trabalhos ou progredir nos estudos aqui da nossa pós-graduação ou da graduação ou do vestibular, e pensarmos que nesse tempo nós podemos fazer coisas boas, ter boas atitudes, ter bons pensamentos, garantir um alívio para alguém, oferecer o nosso tempo para realizar alguma atividade ou observar a solidariedade dentro da nossa própria casa. E eu aproveito para falar e também para engolir essas palavras e utilizar comigo mesma. Nós estamos aqui todos como aprendizes e por vezes sabemos disso tudo e não praticamos. Então eu convido todos vocês para, durante o dia de hoje, durante essa semana, para que possamos refletir sobre isso, sobre o que de fato estamos guardando na nossa mala. Nós não sabemos o dia da viagem. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 40 anos, mas é importante que a gente vá preparando, porque essa hora não é avisada. Eu agradeço a todos os presentes na live,
aos que assistirão em outra oportunidade. Agradeço mais uma vez uma oportunidade de aprendizado e a toda a espiritualidade que acompanha esse trabalho. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição através do direct, através das nossas redes do Lar Espírita, e continuemos a vibrar positivamente pelo nosso planeta. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Eu convido todos vocês a me acompanharem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muitíssimo obrigada. Um bom dia, uma boa semana a todos.